Olá, meu nome é Cíntia e hoje eu vim mostrar para vocês a resenha do livro A Cura Mortal, da série Maze Runner, do James Dashner. E antes de você começar a assistir esse vídeo, eu já preciso dizer que vai ter spoilers do começo ao fim sobre a série. Se você tem a intenção de ler a série, eu não recomendo você assistir esse vídeo se você não gosta de spoilers, porque é inevitável falar sobre o encerramento de uma trilogia sem dar spoilers sobre o primeiro e o segundo livro. Então, só continue assistindo se você não se importa em ouvir spoilers, ou se você não tem intenção de ler essa série, preciso avisar, mas é uma resenha bem bacana, bem interessante. No final de A Prova de Fogo, os clarianos, os garotos, né, não só os clarianos, como as meninas também, foram resgatados pelo pessoal da Cruel lá no deserto, quando eles chegaram no ponto estabelecido que deveriam estar em tal dia, até tal horário. Apesar de acontecer uma super batalha, né, não ser só chegar no local e ser resgatado, eles tiveram que enfrentar uns seres meio estranhos aí. Eles conseguiram ser resgatados pelo pessoal da Cruel, inclusive a Brenda e o Jorge, que não faziam parte do pessoal do labirinto, tanto as meninas quanto os meninos, mas eles foram resgatados também. Rolou uma briguinha ali, o Thomas teve que ir firme no pedido de que eles deveriam ser resgatados juntos, mas conseguiu. E a cura mortal mesmo começa com o Thomas acordando em um quarto todo branco, sem cama, sem cobertor, sem travesseiro, sem pia para lavar a mão. A única coisa que tinha nesse quarto era o vaso sanitário, uma mesinha, uma espécie de escrivaninha, só que sem cadeira e sem nada nas gavetas. E mais nada. Um quarto todo acolchoado, sabe? Como se tivesse um isolamento acústico, e ele estava sozinho. E neste quarto ele ficou por 3 semanas. 3 semanas depois, aquele mesmo funcionário da Cruel que apareceu no Prova de Fogo para falar que eles teriam que entrar no deserto, percorrer o deserto e chegar até um ponto X para serem resgatados, aparece no quarto e o Thomas acaba descobrindo quem é um pouquinho mais sobre esse funcionário. O nome dele é Jensen, porém, o tempo todo, tanto no Prova de Fogo quanto no A Cura Mortal, o Thomas e os outros personagens chamam ele de Homem-Rato, porque eles dizem que ele tem os olhos pequenos e um pouco separados, e o nariz fino, adunco, então diz que a aparência do rosto dele lembra muito um rato. Então ele é o tempo todo chamado de Homem-Rato, e eu vou chamar ele de Homem-Rato também, mas o nome dele é Jensen. E acaba acontecendo aí um diálogo entre o Thomas e o Homem-Rato, enquanto ele está no quarto, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. O propósito do Homem-Rato ter aparecido lá foi para contar para ele que os experimentos tinham chegado ao fim, que agora o Thomas era uma peça fundamental para descobrir a cura do fulgor, e que agora ele se juntaria aos demais, que eles passariam para um último procedimento, e então eles entenderiam tudo, por que tudo aconteceu, porque eles foram escolhidos e tudo mais. E antes de acompanhar o Thomas, ele dá apenas mais um detalhe falando que ele precisa já alertar. Ele vai explicar melhor mais pra frente, mas que pro Thomas não se preocupar, porque ele e alguns dos outros eram imunes ao fulgor. Depois o Thomas vai encontrar com os demais jovens e o Homem-Rato, que vai fazer uma pequena reunião com eles e acaba contando que os experimentos chegaram ao fim, que eles já conseguiram mapear, todos os experimentos foram necessários para ver a reação que cada uma daquelas atividades, daqueles sentimentos, de tudo que acontecia em torno de cada experiência que eles tiveram, causa no cérebro, que eles estavam o tempo todo mapeando o cérebro deles para ver as zonas em que atuava cada tipo de experiência, cada tipo de emoção, sentimento, cada coisa que acontecia com eles ativava uma parte do cérebro que era importante para eles ter todo esse mapeamento pronto, e que esse experimento já havia acabado.
E agora eles iam passar por um último procedimento. Finalizando esse último procedimento, eles dariam início ao processo de construção, de criação da cura, porque eles já teriam todos os elementos que eles precisavam para chegar à cura. E dá a notícia que esse último procedimento que eles vão passar agora é para recuperar a memória, onde uma peça dissipadora, ele chama de dissipadora, que foi colocada na cabeça deles, vai ser retirada, e com isso eles vão recuperar a memória. Então vai se iniciar o procedimento de construção, de fabricação, de manipulação da cura. Mas antes disso ele precisa avisar a todos que uma das memórias que eles vão resgatar pode ser muito chocante para alguns, pois existem pessoas entre eles que são imunes ao fulgor e outras não são imunes, mas que para todo esse processo que eles passaram, do labirinto, do deserto, eles precisavam ter esses dois grupos de imunes e não imunes para concluir os estudos e criar a cura. Então isso causa um alvoroço entre eles, então eles ficam se questionando, principalmente o Thomas, o Minho e o Nilf, que são o grupinho ali mais fechado dos Clarianos, começam a se questionar muito o quanto a Cruel está sendo sincera, afinal ela já enganou eles antes, já contou meias verdades, já contou mentiras, então eles ficam muito preocupados com isso e dizem que não querem recuperar a memória. E o Homem-Rato diz que tá bom, que é uma decisão que cabe a eles, mas que não vai ter outra oportunidade depois, que até chegar o momento deles entrarem na sala e fazer o procedimento, eles podem mudar de ideia, mas depois não tem mais volta. E a Teresa o tempo todo insiste que a Cruel é bom. Ela tenta convencer o Thomas a passar por esse procedimento, recuperar a memória, porque a Cruel é bom. Mas ela também não fala muita coisa. Até esse ponto ele ainda quer saber, mas ele acaba não conseguindo, porque nunca dá tempo, aparece alguém, enfim, não dá certo. Quando chega na hora, eles mantêm-se firmes, só os três. Os demais Clarianos dizem também não querem recuperar a memória, mas acabam aceitando e vão fazer o procedimento. Mas o Minho, o Nilf e o Thomas estão decididos a não fazer esse procedimento e arrumar um jeito de fugir daquela sede da Cruel onde eles estão. E é isso mesmo que acontece. Com a ajuda da Brenda e do Jorge, lembra aqueles dois que eles encontraram no deserto? Eles conseguem fugir da sede da Cruel. Aí, para você saber os detalhes, como que a Brenda e o Jorge ajudaram, você precisa ler o livro, tá? Então você tá vendo que eu tô dando o mínimo de detalhes possível para contar a história do livro. Tem muita coisa que acontece entre esse meio tempo que eu narrei aqui pra vocês, tá? Não é só isso não. Tem muita coisa mesmo. Então eles conseguem fugir e eles vão para Denver. Denver é uma das cidades que ela foi cercada, protegida, com tecnologia e soldados, para proteger os habitantes que estão lá dentro. É uma cidade assim que se manteve menos afetada com o que acontece no mundo externo possível. Mas não é só Denver, existem outras cidades pelo mundo que estão mais ou menos organizadas dessa mesma forma. Elas são muradas, cercadas, protegidas, como eu disse, com tecnologia, soldados. Entre as tecnologias é uma forma de saber, antes da pessoa entrar na cidade, se ela está contaminada com o fulgor ou não. Porque caso ela esteja, ela não pode entrar, afinal, como é um vírus altamente contagioso, ele pode passar para as demais pessoas que estão na cidade. Então o Jorge consegue umas identidades falsas, já pensando que a Cruel pode ter expedido uma espécie de um aviso de busca de fugitivos, alguma coisa do gênero. Consegue identidade falsa para todos e lá vão os 5 entrar em Denver à procura de um ex-funcionário da Cruel, um cientista médico, que pode ajudá-los a tirar esse dispositivo dissipador sem fazer com que eles recuperem a memória, porque de certa forma esse dispositivo, além de controlar, de bloquear a memória deles, ele também controla também a pessoa. O pessoal da Cruel tem uma forma de manipular, através desse dispositivo, o comportamento da pessoa. Então, em determinadas situações, durante os 3 primeiros livros, a gente percebe que isso mais ou menos acontece. Claro que a gente vai descobrir mais no segundo e neste livro, no Prova de Fogo e neste livro, que a gente consegue descobrir que a Cruel faz isso. No primeiro livro a gente nem
nem nota, mas é citado as situações em que aconteceram no primeiro livro, em Correr ou Morrer. Então eles precisam tirar esse dispositivo, afinal eles podem em qualquer momento serem controlados pela Cruel. Mas dentro da cidade de Denver tá um clima meio estranho, porque tá rolando um boato de que a doença está atingindo as cidades também, porque como é um vírus altamente contagioso, só construir muros não vai garantir a proteção, afinal o contágio está no ar. Então ela é meio que uma cidade redoma, sabe? Existe uma cúpula que a protege de entrar um ar externo, enfim. Não é muito explicado os detalhes nesses livros. Ele deixa muitos pontos em abertos, mas eu vou falar disso mais pra frente. Então está rolando um boato de que há pessoas aparecendo dentro da cidade contaminadas. E isso deixa os cidadãos um pouco meio assustados. Mas até então as coisas estão fluindo. Quando logo que eles chegam em Denver, eles acabam encontrando um personagem que já esteve em algum dos outros livros que eu também não posso contar, que existe uma espécie de grupo de resistência contra a Cruel dentro da cidade, que eles se autodenominam mão direita, que eles estão armando uma forma de combater a Cruel, de atacar a Cruel, enfim. Porque não só esse grupo de resistência é contra a Cruel, como as próprias pessoas da cidade são contra, porque afinal já se passaram tantos anos e a Cruel promete a cura e essa cura nunca chega. Então todos eles estão descrentes de que essa cura vai realmente acontecer e eles estão vendo muitas outras coisas erradas acontecendo e a cura não aparece. Então assim, ninguém mais está botando fé na Cruel e eles resolvem se juntar a esse grupo de resistência para ver qual é a intenção deles, o que eles planejam e contra-atacar. Enquanto isso, todo o pessoal, todos os outros meninos, as meninas, eles não têm ideia para onde foram. Porque até então a única coisa que eles sabem é que eles também conseguiram escapar da sede da Cruel. Mas eles não têm ideia, eles imaginam que tenham ido para Denver, por ser a cidade mais próxima daquela sede da Cruel, mas eles não têm contato nenhum com eles, então eles não sabem o paradeiro deles. Aí é todo o desenrolar da história deles entrando em contato com esse grupo, a mão direita, enfim. Uma série de coisas acontece, tem muitas surpresas no livro. Uma coisa que o autor faz, o James Dashner faz, ele não tem dó de matar personagem, tá? Então já vou avisando. Desde o primeiro livro, você vai ver personagens que você vai pegando uma certa afinidade morrendo. Ele não tem dó de matar. Então uma coisa assim que é meio chocante, porque ele não tem dó, ele mata mesmo. Então eu falei que muitos pontos ficaram abertos nesse livro, né? Deu pra perceber, eu acho que no Correr ou Morrer, tudo é uma interrogação, afinal eles não sabem de nada. E você percebe isso o tempo todo. Estão tentando apenas sobreviver. Prova de Fogo, algumas respostas começam a surgir, porém muito mais dúvidas começam a aparecer. E você começa a perceber que o autor está se negando a dar as respostas. Aí você fica pensando que vai encontrar as respostas no livro final. Quando você lê o livro final, o último da trilogia, você descobre que ele não deu as respostas que você queria, apenas algumas, mas ele não completou a história. Um monte de coisa fica sem sentido. E até mesmo a partir do momento que os demais recuperam a memória e o Thomas se recusa, ele muda o comportamento, porque até então ele queria saber as coisas que aconteciam. Depois que ele viu que ele teve a oportunidade de recuperar a memória e se negou, ele não quer mais saber do passado. Isso é uma coisa que deixa a gente, o leitor, enfurecido, porque a gente quer saber as respostas. Que se lasque ele não quer saber, azar dele, mas eu quero. É mais ou menos esse sentimento. Então o livro termina faltando muita coisa. Eu acredito, por ter mais 3 spin-offs, ou seja, mais 3 livros, né, de apoio para essa história do Maze Runner, eu acredito que as respostas estejam contidas nesses livros. Somando os 3, você vai ter todas as respostas que você precisa, que você quer saber. E os pontos que ficaram em aberto, que não foram esclarecidos, vão estar lá. Mas eu não tenho certeza, mas tem que ter resposta, porque eu não acredito numa pessoa que leu a trilogia e pra ela bastou. Pra mim não faz sentido. Senão é uma história que é uma historinha besta com um mundinho interessante que o autor criou. Tem que ter respostas, afinal as histórias têm que se interligar, tem que ter pontos que se combinem para fechar direitinho todo o mundo criado pelo autor, né? Uma distopia ela precisa de explicações. Então eu vou ler os outros livros
e vou trazer nas resenhas também, para explicando tudo que foi apontado, para vocês que não têm interesse em ler ou que não ligam de saber spoilers, porque eu agora tenho essa curiosidade maior do que antes. O que eu posso dizer já é que o final do livro, a história do Thomas e dos Clarianos, enfim, de todo mundo que acaba vivo na história, termina aqui. Porém, de forma surpreendente. Eu não sou um tipo de pessoa que gosta de ficar, de parar e ficar pensando no que vai acontecer no final, juntando as peças, sabe? E ficar matutando para descobrir o que vai acontecer no final. Mas eu também criei umas teorias, e nenhuma das que eu criei foi a que realmente aconteceu. Então isso me deixou bastante feliz com o final do livro. O que é meio complicado, porque na maioria das distopias, pelo menos as que eu li, que eram assim séries, elas não terminam de uma forma satisfatória. Você acaba até aceitando a forma que o autor determinou para concluir a história, mas você não concorda, você teria um final diferente. Aqui eu gostei muito do final da história. Então, essa foi uma coisa que me irritou, foi isso. O fato do Thomas, a partir de um determinado ponto, onde as respostas podem ser dadas para ele não querer saber. Mas eu entendo, foi uma sacada do autor para vender os outros livros, né? Então, ok, vou ler os outros livros para tirar minha conclusão final sobre essa série. Porém, eu gostei muito, mas eu preciso ter essas respostas, ler esses outros livros para concluir todo esse raciocínio. Eu mesma já conversei com uma pessoa que leu toda a série e disse que quando leu o próximo que eu vou ler, que chama A Ordem do Extermínio, a pessoa teve vontade de botar fogo em todos os livros. Porque ela detestou aquilo que ela leu. Então, eu tô com um pouco de medo, mas eu vou em frente, né? Eu já cheguei até aqui, eu já li metade, já li 3 livros, agora eu vou ler os outros 3, né? Porque é o seguinte, o próximo livro é A Ordem do Extermínio, ele vai contar como foi a escolha dos meninos. Principalmente, ele vai contar a história do Thomas e da Teresa, que são, assim, dentre os garotos, são os que tinham a maior probabilidade de uma certa forma, conseguir a cura, né? Vocês vão entender quando ler. Então vai contar a história desses dois antes, afinal, eles são cheios de mistérios, né? O Arquivos vai conter todos os detalhes dos arquivos, as informações que a Cruel tinha desde o começo, desde sua fundação, como que ela criou os experimentos, o que ela pensava, como ela escolheu, enfim, vai ter todos os detalhes sobre a Cruel. E o outro livro, que eu sempre esqueço o nome, eu vou deixar escrito aqui embaixo, ele vai contar antes, tudo o que aconteceu assim que o clarão aconteceu e o fulgor se espalhou pelo mundo. Então, eu acho que esses 3 livros que faltam vão ter todas as respostas que eu preciso. Sim, é um livro fantástico, adorei muito ter lido, vou continuar, como eu comentei com vocês, e vou trazer as respostas, porque eu preciso saber o que acontece. E eu indico a série sim, ok? Se você gosta de distopia, eu indico, porque apesar de ser um clima tão denso, numa realidade tão difícil, com tantos problemas que eles passam, os personagens, eles têm um bom humor. Eles tentam transformar essa experiência como uma coisa assim, calma, que a gente vai conseguir, a gente vai escapar dessa. Foi só mais uma, a gente é forte, a gente já aguentou até aqui, a gente vai além. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conte se você já leu os outros livros, me conte aqui, sem spoilers, por favor, mas o que vocês acharam. Não esquece de clicar em curtir se você assistiu até aqui, isso é muito importante, ajuda a divulgar o canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, clica no sininho e a gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.